O governo do estado tem um projeto aí de combate a cigarros eletrônicos em escolas do Paraná. Veja. A Secretaria da Educação do Paraná, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, está agindo firme para retirar os cigarros eletrônicos das escolas estaduais, os famosos vapes. Embora tenham ganhado popularidade entre os jovens, os vapes são proibidos no Brasil desde 2009. A gente percebeu dentro da escola o impacto e do lado negativo, porque eles dão um jeito de ludibriar os funcionários, os professores, e acaba usando dentro do colégio. Essa semana, a patrulha escolar vai passar em todas as salas da escola explicando sobre a nova resolução do Estado que trata de procedimentos quando crianças ou adolescentes são pegos usando, portando ou vendendo cigarros eletrônicos nas escolas. Segundo a resolução número 80 deste ano, quando um estudante é flagrado com o aparelho, o vape é recolhido e a equipe pedagógica conversa com o aluno para alertar sobre os perigos. Tudo é registrado no sistema da escola e os pais ou responsáveis são chamados. O dispositivo não é devolvido. Depois disso, a patrulha escolar ou a polícia é acionada para fazer o boletim de ocorrência. Se for uma criança menor de 12 anos, o Conselho Tutelar e o Ministério Público também entram em ação. Todos os vapes recolhidos são enviados para a Receita Federal, onde serão destruídos. E o uso por menor de idade é considerado ato infracional. O nosso objetivo, enquanto Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, é garantir que o ambiente escolar seja seguro, saudável e livre desse tipo de produto. O vape faz mal à saúde. Vicia, prejudica o cérebro, os pulmões e o coração. Contém substâncias tóxicas e pode causar dependência. Não é só vapor. É perigoso. As denúncias de lugares que vendem cigarros eletrônicos podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181 ou pelo site www.181.pr.gov.br, na aba Comércio de Cigarro Eletrônico. E eu vou chamar a Antônia, já tinha combinado com ela lá no comecinho do programa para a gente falar sobre esse caso. E eu quero emendar um negocinho a mais aí. Eu acho importante isso por tudo que foi colocado na reportagem, mas cadê você, Antônia? É importante esse combate, mas precisa ser ampliado. Daqui a pouquinho eu explico por quê, porque você tem dados aí pra gente também, né? Isso mesmo, Tônia. Eu vim dar uma pesquisada a respeito do assunto, como a gente tinha combinado de fazer essa participação, e eu encontrei alguns números que chamam a atenção. Esses números são disponíveis na Agência Brasil, portanto, um site do governo federal, um site confiável. Eles foram levantados em uma reportagem especial que a Agência Brasil produziu e ele mostra o seguinte. Primeiro número alarmante. O número de usuários desses dispositivos eletrônicos para fumar cresceu 600% nos últimos 6 anos. Esses dados foram divulgados no mês de junho desse ano, então são dados bem frescos, dados novos. Crescimento de 600% no número de usuários. Isso que é proibido, né? Exatamente. Esses 600% significa que são quase 3 milhões de pessoas que consomem o cigarro eletrônico no Brasil hoje. Meu papai. Outro dado. A cada 6 jovens com idades entre 13 e 17 anos, um já experimentou cigarro. Então, a gente está falando de 6 jovens, com essa idade que eu acabei de citar. Desses 6, um já experimentou esse cigarro pelo menos uma vez. Que coisa, hein? Pois é, agora aqui no Paraná a situação não está diferente. É preocupante. Tem informações aí que tem pai que pede para o filho acender o cigarro. Acende o cigarro para o papai, né? E depois você não segura mais. É um comportamento completamente equivocado de alguns pais, né, Antônia? Com certeza, Tony. Isso, assim como não se incentiva a criança a beber, assim como não se deve incentivar a criança a ter esse contato com
com o cigarro, né? Seja ele um cigarro tradicional, seja ele um cigarro eletrônico. Exatamente. Seguindo adiante aqui nesse artigo que eu estava dando uma olhada, encontrei um outro dado que eu também acho interessante a gente levantar. Então, eu comentei que hoje são cerca de 3 milhões de pessoas que fazem uso desse tipo de cigarro eletrônico. Desses 3 milhões de pessoas, 70% são jovens. Então, é a grande maioria. A grande maioria é redundância, né? A maioria, então. É muito preocupante. Eu vi esses dados aqui e eu achei muito alarmantes mesmo. E é algo que a gente precisa trazer para debate. Sem dúvida nenhuma. Bom, tem mais algum dado aí ou não? Não, são esses. Então eu quero te falar um negócio. Eu acho importante... Isso aí é do governo do Paraná, inclusive, né? Não, esses dados que eu li são Não, dados eu digo nacionais. essa preocupação aí sim. do Paraná. Do governo do Paraná, isso mesmo. É uma Exatamente. ação da Secretaria de Educação em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública. Então eu quero mandar um recado para a Secretaria de Educação e para a Secretaria de Segurança Pública também. É o seguinte, o que está acontecendo com o PROERD? O que está acontecendo com os programas de combate às drogas? Inclusive foi assunto hoje de manhã no TonyCast e vai repetir à noite. O que está acontecendo? Cadê o investimento? É impressionante porque não tem. Ele tem, por exemplo, Paranaguá, o departamento DEAD, né, o Departamento de Combate às Drogas, aqui para falar mais corretamente, ele estava inativo há 8 anos. O atual prefeito, Adriano Ramos, destinou uma sala na escola Parque Awad para poder começar esse trabalho de novo. Lá tem umas 5 pessoas entre guarda municipal, a Meire, que comanda, o policial militar Brasílio, que estiveram aqui no programa, mas a gente comentou sobre isso. Precisa ter uma viatura para isso, precisa ter estrutura, precisa ter um local adequado para eles. É um começo, Parabéns ao prefeito Adriano, ótimo, mas agora precisa investir mais, precisa trazer, né? Porque a situação é muito difícil aqui na cidade de Paranaguá. A Meire estava contando para a gente que tem que ter lá o apoio do comércio também. Todo mundo é vítima, para fazer as cartilhas, para fazer um trabalho. Sabe por quê, Antônia? Eles identificaram crianças a partir de 9 anos de idade consumindo drogas. 9, 10, 11, 12 anos já consumindo drogas e não tem quase apoio de ninguém. Eles estão sozinhos nessa parada aí. Então, e o governo do estado tem que investir no PROERD, está pedindo socorro também. Eu sou fã do PROERD, mesmo, de verdade. Mas se não tiver investimento, eles vão parar. Então, esse negócio do cigarro eletrônico é importante, mas já que estão preocupados com o cigarro eletrônico, que é grave, é importante também investir no combate às drogas. Como a gente sabe, a própria polícia fala, o traficante está bem preparado. Por isso que é crime organizado. Agora, do outro lado, não tem investimento para combater as drogas. A gente tem problemas, cidades como Paranaguá, por exemplo, aí a coisa fica complicada. Então fica esse recado aí para a Secretaria Estadual de Educação e também a Secretaria Estadual de Segurança Pública. O que é que está acontecendo? Por que não tem verba suficiente para eles, né, Antônia? Pois é, Tony, a gente fica até sem ter o que falar, porque todo mundo sabe a gravidade do problema, todo mundo sabe de que forma isso acontece. Se você conversa com algumas pessoas nas escolas, eles sabem indicar, inclusive, quem é o traficantezinho que está infiltrado dentro das escolas. Todo mundo conhece, mas na prática quase nada pode ser feito para se combater, porque é menor de idade, porque existem inúmeras leis que protegem os criminosos no Brasil. Acho que não tem outra forma da gente falar isso. Hoje a gente sabe que de vez em quando a gente conversa aí com policiais militares e tal, e muitos ressaltam a situação da política de desencarceramento no Brasil.
Antes que alguém fale besteira, essa política não está relacionada ao governo A, B ou C. Certo. Essa política é a política do país e é a mesma independente do presidente da República. Porque quem muda as leis não é o presidente da República. Quem muda as leis é o Congresso. Então, isso é importante a gente frisar, tá? Porque senão as pessoas começam a falar besteira por aí. Então, vamos lá. Posto isso, existe essa política de desencarceramento, uma política para tentar esvaziar as cadeias, porque elas estão superlotadas. E com isso, a gente vê a polícia levando o traficante até a delegacia, o policial fica lá registrando a ocorrência e o traficante sai pela porta da frente antes mesmo de o policial que o conduziu. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe que situações que envolvem infrações cometidas por menores, elas raramente vão ser punidas. Raramente. Porque existem muitas leis que protegem essa criança, porque encaram essa criança como vulnerável. São aí várias... enfim, não tem outra forma, né? Várias camadas de proteção. E aí, aquele pai, aquela mãe que cuida, que educa, acaba tendo seu filho exposto a situações perigosas por conta de outras políticas que fogem do controle deles. É isso que a gente vê nas escolas hoje. É isso que a gente fala com relação a vape, com relação a todo outro tipo de droga. Quantas vezes aquela criança, aquele adolescente que foi bem educado, que foi bem instruído, acaba tendo contato com a droga porque na sala de aula junto com eles existe alguém que não foi educada e não foi instruída. Exatamente. É grave o negócio, hein? Muito grave. Infelizmente. Realmente, muito delicado. A gente espera que haja novos investimentos no ProERD, não apenas no ProERD, que haja novos investimentos para combater de forma geral a presença de ilícitos nas escolas e bebida alcoólica também. Exatamente. E bebida alcoólica também. Quantas crianças levam escondido na mala? Começa por ali. Sim. Todo mundo sabe que isso acontece. Isso acontece há anos. Mas o que na prática é feito? De que forma a própria escola pode agir? A escola fica presa, fica amarrada. A direção de escola, orientação, pedagogia, eles ficam amarrados. Eles não têm muito o que fazer. E muitas vezes chamam os pais e os pais ainda brigam com o professor em vez de brigar com o filho. Exatamente. O que está acontecendo, olha, eu não sei aonde a gente vai parar. Tá difícil, tá complicado. E eu até convido as pessoas que não assistiram o TonyCast hoje às 9 da manhã, que assistam o reprise hoje às 19, porque foi escancarado o assunto, a gente debateu mesmo, sem medo de ser feliz. E é importante, porque quando você vê crianças de 9 anos já consumindo drogas, porque, se veja, o ProERD é para a 5ª série, né? Só que quinto ano agora, né? Quinto ano. Quinta série nós temos aqui dentro. Mas o combate às drogas em Paranaguá baixou para o 4º ano, né? É assim que fala? 4º ano, primário? 5º ano ainda é a primeira parte do ensino fundamental. Mas baixou, diminuiu agora para crianças de 9 anos. Então se veja que a situação realmente é grave. Né? Teve essa alteração aí. Então, ou a gente luta ou então vamos acabar tendo problemas mais graves do que a gente já vive atualmente. Tá bom? Realmente. Beleza? Beleza. Então tá bom. Obrigado.